Deus, nesta noite do dia do Senhor, nós vamos abrir a Escritura, o texto do livro de Atos, capítulo 13, a partir do versículo de número 42. Nós vamos considerar a porção final deste capítulo, que vai do versículo 42 ao versículo 52. Dando aí continuidade à exposição sequenciada do livro de Atos. Atos 13, de 42 a 52. Eu os convido a lermos de maneira alternada, onde eu lerei os versículos pares, os presentes, os ímpares, até que toda a porção apresentada seja lida. Leiamos então. Ao saírem eles, rogaram-lhes que no sábado seguinte lhes falassem estas mesmas palavras. Escrevi na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé, e eles, falando-lhes, persuadiram a perseverar na graça de Deus. No sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Mas os judeus, vendo as multidões, tornaram-se em inveja e blasfemando, contrariam Paulo a falar. Então, Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria e do Espírito Santo. O Senhor aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Deus bendito, Senhor, soberano, Criador de todas as coisas, Deus a quem servimos em Cristo Jesus, a quem adoramos em todos os momentos da nossa vida, em especial neste momento em que somos convocados pela Tua Palavra a nos unirmos neste ajuntamento solene em nome de Jesus Cristo, o mediador perfeito, para Te bendizer, para Te adorar, para proclamar as Tuas maravilhas, como fizemos, ó Deus, já fizemos até aqui através dos outros atos deste culto, cantando, lendo, orando, enfim, ó Deus, expressando toda a nossa gratidão pelo privilégio de sermos chamados, vocacionados em Cristo para o louvor da Tua glória. Nesta hora, ó Deus, queremos ouvir a Tua voz através da exposição da Tua palavra. Por isso, ó Deus, pedimos que Teu Espírito Santo capacite a mim como pregador e a todos nós como ouvintes da Tua palavra, preparando os nossos corações, fertilizando as nossas mentes, para que a Tua palavra possa, ó Deus, vir como semente e ela venha germinar, frutificar, para a transformação, para a santificação das nossas vidas e para a glória do nome de Cristo, nosso Salvador. Nós Te pedimos e desde já agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e amigos, depois de relatar como foi o primeiro sermão pregado pelo apóstolo Paulo em sua primeira viagem missionária como apóstolo,
em parceria com Barnabé, onde Paulo chega à região da Pisídia. Essa região da Panfilha e da Pisídia é onde hoje compreende a Turquia. E naquele período, naquele momento, essa região chamada de Pisídia, que também era conhecida como a província da Galácia, nós vamos ver isso melhor quando passarmos para o capítulo 14, pois para algumas igrejas desta região, Paulo designa uma carta, a chamada famosa carta aos Gálatas. E nesta região, Paulo e Barnabé entram em uma sinagoga. Nós vimos na semana passada o sermão que Paulo pregou, pelo menos o primeiro registrado pelas Escrituras, onde o apóstolo Paulo apresenta o Evangelho em uma sinagoga onde havia uma presença mista de judeus e gentios, e nesta sinagoga Paulo prega um sermão, uma pregação do Evangelho, onde ele mostra que Jesus é o Messias, e como Messias ele realizou a obra da redenção, cumprindo as promessas de Deus, e que os efeitos desta redenção e que as bênçãos atreladas a estas promessas chegam ao coração do pecador, tanto gentil como judeu, pela fé em Cristo somente. Então Paulo prega este sermão, e agora Lucas vai mostrar o efeito que este sermão teve, quais foram os resultados provocados por este sermão. Lucas registrou para nós algumas reações, alguns resultados que ocorreram advindos desta pregação de Paulo. E no registro inspirado destes resultados, nós podemos perceber algumas coisas importantes para a nossa vida espiritual. Nos efeitos que a palavra teve no coração daquelas pessoas, nós podemos fazer algumas conclusões, comparando o que aqui está relatado com o que a Escritura diz a respeito da palavra de Deus, da pregação, do propósito que Cristo atrelou à pregação do Evangelho. Então a gente, olhando para o relato dos efeitos da pregação de Paulo em Antioquia, da Pisídia, nós podemos perceber qual é o poder que o Evangelho exerce no coração do pecador, e com isso também podemos concluir de alguma forma que propósitos o Senhor designou para a pregação. Qual é o propósito que a pregação do Evangelho tem para a igreja, para o crente, para os pregadores vocacionados, para a igreja do Senhor de um modo geral? Qual é a importância e o propósito da pregação do Evangelho? E de alguma forma, Paulo, como um dos principais pregadores do Evangelho, o maior missionário do cristianismo, não só um pregador, mas um recipiente inspirado da revelação de Deus, que deixou muitas instruções a respeito do poder, da importância, do valor, da natureza da pregação do Evangelho. Ele se torna para nós de alguma forma, aqui no registro histórico, um